galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia com um clima cada vez pior pro Lula. Gente, hoje, além de comentar sobre as críticas que estão cada vez mais frequentes por parte da imprensa, além de comentarmos também sobre críticas que vêm aí do mundo financeiro em relação ao Lula, em relação ao Haddad, agora até uma pesquisa interna do governo mostra que a imagem do Lula está cada dia mais arranhada e agora perante ao próprio povo brasileiro, como se ninguém tivesse notando isso. Quero mostrar algumas coisinhas para vocês e mostrar que de onde ninguém espera nada é que não vai sair nada mesmo. Talvez só um novo problema, vocês vão entender, porque o final desse tema nos coloca no segundo. Eleições americanas com certeza influenciam no mundo inteiro. Obviamente também vão influenciar no Brasil, mas além disso, tá acontecendo algumas coisas lá, aconteceram na verdade nas últimas horas, que eu acho que são interessantes, são relevantes e entram no contexto até das questões que vem acontecendo no Brasil, né? A direita sensata, a direita do bem, comentar também sobre a esquerda, como ela vem se perdendo, alguns movimentos que vêm buscando algum tipo de convergência, enfim, todas coisas interessantes. Esse tema, inclusive, começa falando da questão das comprinhas internacionais, se eu entender por que eu coloquei. O Estadão, hoje, até publicou um editorial confirmando que o Olavo de Carvalho tem razão. Ele falou, não, o Olavo tem razão. Nesse ponto aqui, eles falaram isso, não é clickbait nem nada. A gente vai comentar sobre isso, outras coisas que aconteceram. Um novo candidato que também aparece aí, que a turma aí que já ficou desapontada com ele. Depois vai falar da nossa gloriosa justiça. Ela sempre se supera, e a preocupação de alguns jornalistas também toca o coração, e se der tempo, falar de rede social, que tem tudo a ver com justiça, nem censura. Mas vamos começar, gente. Ontem, lá estava o UOL, trazendo aí os bastidores, a turma do UOL muito próxima do governo, né? Muitos petistas. Fake news e gafes no Rio Grande do Sul, pior imagem do governo, diz pesquisa do Planalto. Eles colocaram ali no título, fake news. Mas depois da palavra fake news, tá? Gafes. Vocês realmente acham que fake news é o problema? A própria matéria vai falar que não. Colocaram na manchete, não sei nem porquê. Mas começa falando que pesquisas encomendadas pela própria gestão Lula mostram que o governo sai arranhado da tragédia. Por que será, né? Não sei. O governo tá trabalhando tão bem. Entre os principais motivos estão as fake news espalhadas contra o governo, o entendimento de que os órgãos públicos demoraram a agir e as gafes do Lula e da primeira-dama Janja. Não é possível. Eu achei que isso aqui era coisa da extrema-direita, que tava falando, rapaz, vai pegar mal. Falas de Lula e Janja tiveram repercussão negativa nas redes e até entre a bancada. Mas como assim? Até a bancada do PT? Aliados e pessoas ligadas ao governo citam os casos da declaração de Lula sobre não saber que havia tantos negros no Rio Grande do Sul, o destaque dado por Janja ao resgate do cavalo caramelo e a foto da primeira-dama com cestas de alimentos no avião da FAB, né? E a cesta tudo com cinto de segurança, né? Lindo aquela foto. Pelo que foi coletado, há uma percepção da população sobre uma demora das autoridades no geral, sob o entendimento de que voluntários e moradores estavam tomando a dianteira inicial dos resgates e das ajudas. Os atingidos não fizeram distinção específica entre os poderes municipais, estadual e federal, mas o episódio tem sido explorado politicamente pela oposição, né? Não. O governo Lula não explora nada. Nomeou Paulo Pimenta, candidato ao governo, Senado, mas não tem nenhuma politização. O Planalto também culpa fake news espalhadas até por parlamentares. Tá bom, né? Tem mais entrado no discurso de Lula, seus ministros, que estão tentando desmentir as acusações. Aí a matéria depois sai das maluquices de fake news, começa a andar um pouco para a realidade. Aliados destacam, no entanto, as gafes como ponto central. Então para de maluquice. Para de maluquice. Não foi fake news que arranhou a imagem do governo, mas o governo utilizou dessa conversa mole de fake news para fugir pela tangente. Quem não tem o que mostrar tem que inventar alguma coisa para desviar a atenção, criar uma cortina de fumaça. Para pessoas próximas, interlocutores do governo,
A fala do presidente que disse não saber que havia tantos negros no Rio Grande do Sul e ações da primeira-dama desviaram a atenção das ações do governo. Membros do governo dizem que houve desproporcionalidade com a atenção ao cavalo caramelo. Quem poderia imaginar? A gente comentou tanto isso, falou, rapaz, eu acho que vai pegar mal. Eu acho que o povo tá vendo, né, por tanta coisa aí que tá acontecendo e todo esse foco com aquele apoio da Globo, né? Só faltou, botar o William Bonner pra ir resgatar o cavalo e colocar um microfone na boca do cavalo para perguntar o que o cavalo acha do Lula, né? Se o cavalo está grato, vai votar no Lula em 2026 também. Na visão de apoiadores, houve um foco muito grande em um animal, enquanto havia problemas maiores. Não é possível. Tinha problemas maiores e eu achando que era coisa da extrema-direita. Parlamentares do Sul narram que chegaram a ser cobrados por eleitores porque suas histórias não ganharam comoção semelhante de um cavalo. Quem poderia imaginar? O governo Lula não tem como dar certo. Não precisa de oposição, não precisa de fake news, não precisa de nada. Com todo o apoio da Globo, do mercado, dos banqueiros, o cara é uma máquina de loucura. Tem uma deslumbrada do lado dele. E um monte de gente ao redor que não dá um toque. A imagem da primeira-dama com cesta de alimento no avião da FAB foi alvo de críticas. Júnior postou nas redes sociais uma foto de um avião de passageiros da FAB, sendo usado para transporte de cestas básicas. Na foto, os kits ocupavam os assentos da aeronave. Ela lá, toda deslumbrada. A Mônica Bergamo tentando atacar as pessoas que estavam lá ajudando o sul do Brasil, falando, desconfie de quem se filma fazendo doações. Bastou a Mônica Bergamo falar isso, começaram a aparecer diversas imagens da primeira-dama se filmando. Então, assim, acho que pegou muito mal. Junte isso ao cenário econômico, a insegurança, problemas diversos, área de saúde, educação. Você acha que esse governo tem como dar certo? O caos está tão grande, como vocês estão observando, que a direita democrática, sensata, civilizada, achou por bem sair da casinha, colocar a cabeça para fora. Debaixo d'água e a deriva, zona norte de Porto Alegre reclama de descaso há quase um mês. Mas eu pensei que o governo estava fazendo tudo que era possível, inimaginável, não pode nem cobrar. Até mostrei para vocês ontem aquele tweet, mostrando, olha, gente, eu nem marco o governo, não tô nem cobrando, nem tô falando de política, eu falo, pô, e aí, a gente não pode estar aqui com a União Nacional, traz os engenheiros aí, uns técnicos. Tô cobrando a sociedade como um todo. E os petistas estão lá, não, mas o Lula fez tudo, esse posto enganoso, tá dando a entender que o capaz do governo não fez nada. Mas tá louco, os petistas estão loucos. Você vê a realidade, os petistas podem gritar à vontade na rede social, o povo tá sofrendo. Aí, você vê, né? Supermercado, uma rede de supermercado deve ser, não sei. Supermofato. A Sônia escreveu ali, ó. Ontem fui no mercado aqui em Curitiba e me deparei com isso. Emocionante. Tá lá, ó. Apoie empresas na reconstrução comprando produtos produzidos no Rio Grande do Sul. Abraça essa causa. Tá lá. Fazer a feira, não precisa nem comprar tudo de lá. Compra um produto que seja para dar uma ajuda. O povo é quem segue mobilizando para tentar ajudar a resolver a situação. Ó, ontem começaram a circular uns vídeos, acho que é Arroio do Sul, esqueci o nome da cidade. Nossa, tem um videozinho que é de partir o coração. Tá uma senhorinha sentada, aí vem a amiga dela, outra senhorinha, uma de 92, outra de 80 e tanto. E ela assim, não, se eu não tivesse morando aqui há 40 anos, eu nem conhecia nada. Não tinha uma casa, gente. Água levou tudo. Tudo. Assim, ela falou, não, ficou uma parede em pé. Não, ficou nada. Ficou nada em pé. Tem região que segue alagada até hoje. Isso aqui começou a confusão em 29 de abril. A gente tá quase com 30 dias. Sério? Pergunta pro cara que tá sofrendo se ele tá de boa. Não, tá de boa, tô de boa. Não pega nada. Rapaz, acho que a atenção que deveria estar sendo dada pra essa situação tá muito aquém. Principalmente por parte do governo federal. Aí, pra não dizer que é crítica da direita, trouxe aqui o Aldo Rebelo. Independente aí de se é comunista ou não é, etc, tudo mais, debate aí dos últimos dias, eu acho que o Aldo Rebelo, acho que nem ele vai falar, não tô aqui incluso mais à esquerda, vamos falar assim,
tentar ser o mais justo possível, pelo menos mais à esquerda ele tá, né? Acho que nem os petistas vão duvidar. Os petistas falam que ele bolsonarizou de vez, já é um neofascista, de extremista de direita e tudo mais, porque escutou com o Bolsonaro. Mas vejam só, né? Sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? O senhor tem experiência em gestão pública, conhece o Brasil muito bem e acho que, como todos nós, deve estar triste, perplexo e preocupado com a situação do Estado. Como é que vai ser reconstruído aquilo tudo lá, ministro? O senhor vê um caminho? Eu vejo o caminho da reconstrução, Thaís, e vejo que o pior caminho político foi o escolhido pelo governo federal. Por quê? Pior. Porque você vê um Estado maltratado pela tragédia, uma população sofrida, politicamente dividido, e o governo federal resolve nomear um interventor que é adversário do governador. Na verdade, o Rio Grande do Sul, a partir de agora, vai ter dois governos. Um governo de direito, que é o governo do governador, que foi eleito, mas é um governo sem recursos, e os recursos federais vão ficar na mão do outro governo, que é um interventor que o governo nomeou do partido do presidente da República. Eu pergunto, Thaís, se o governador fosse do partido do presidente da República, ele nomearia um ministro interventor ou ele mandaria os recursos para o governador do partido dele? Eu acho que o erro começa por aí. Além disso, é o seguinte, é preciso retomar no Rio Grande do Sul as obras de infraestrutura que foram abandonadas, porque é mais simples você culpar o clima, culpar as intempéries, culpar a natureza. Por que é que em situações muito mais precárias na Europa esses desastres não acontecem? Se você visita a Suíça, por exemplo, você não acredita que aquelas aldeias e aquelas cidades possam ali viver em segurança dependuradas naqueles morros da Suíça. E por que não acontece o desastre? Porque foram realizadas obras de engenharia nas margens dos rios, onde estão as cidades europeias, nas montanhas, onde estão as cidades europeias, que protegem a população. Então, não é propriamente culpar a natureza, é culpar a imperícia ou a imprudência dos homens que não fizeram as obras de prevenção e de infraestrutura para proteger das águas, do deslizamento, como, por exemplo, os europeus fizeram. O principal questionamento ele coloca no início. E eu achei bem válido esse questionamento. Se o governador do Rio Grande do Sul fosse um petista, será que Lula teria criado um ministério emergencial? Será? Ou será que só teria mandado a verba, que é organizado, chamado o cara? Fica parecendo que ele não confia, né, no governo do estado. E a imprensa diz que a direita está politizando o tema, mas quando você olha sob esse prisma, parece que quem realmente está politizando, quem sabe até eleitoralmente, é a turma da esquerda, né? Críticas feitas por alguém mais à esquerda. Como eu sempre digo, não preciso trazer blogs bolsonaristas para atacar o governo, não. Não faltam críticas ao governo, que é pro petista ficar maluco. Já que falou de ministro de Lula, aí depois não entende por que o povo tá tão chateado. Ministro de Lula vai contratar 5 motoristas criativos por meio milhão ao ano. Quem? Juscelino. Juscelino, nosso glorioso ministro das comunicações. Dos motoristas, olha a visão do governo Lula. Tá difícil pra falar hoje. Exige-se, nossa, criatividade, altruísmo, capacidade de negociação e de elaborar textos com clareza, objetividade e precisão. Eu não sei, viu? Eu acho que se o Lula vir isso daqui, ia ficar até meio, rapaz, preocupado. Gente, o que tá se exigindo aqui, se duvidar, o cara que vai ser contratado deve ter um currículo melhor que o ministro. Você pegar um cara criativo, altruísta, com capacidade de negociação e saber elaborar texto com clareza, objetividade e precisão, você demite o ministro, você coloca o motorista. Dá pra trocar os 5 ministros do Lula por 5 motoristas. Fecha o olho. Se você fechar o olho, Lula tem 40 ministros.
Quantos será que são criativos, altruístas, têm capacidade de negociação e elaborar texto com clareza, objetividade e precisão? Para ser motorista nesse país, o cara tem que ter mais capacidade que ser ministro. Esse é o Brasil que eu defendo. Meritocracia. Lá em cima, a régua do governo é lá em cima. O Lula só alivia na hora do ministro. O Brasil registrou 5 milhões de casos prováveis de dengue e 3 mil óbitos pela doença. Somente este ano. Recorde histórico. Nunca antes na história desse Brasil. Será que é por isso que o governo Lula vem sofrendo cada vez mais? A imagem do Lula está cada dia mais arranhada? CNN. Lá do Rubens Menin, comandada, né, sob as mãos gloriosas do João Camargo, o Grupo Esfera, aquele que adora fazer eventos internacionais. Então acho que ninguém também vai falar, né? Chora, petista. Chora. Desanimados com a política econômica, banqueiros industriais vêm a dar desolado. Essa notícia aqui ela é bacana por duas óticas diferentes. Primeiro, mostra que o governo Lula, por mais que tente ajudar os banqueiros, ainda assim os banqueiros estão chateados. O Lula não está entregando tanto quanto eles esperavam. Só que além disso, veja só, o fato é que neste momento há um desânimo generalizado entre banqueiros e industriais em relação à política econômica do governo Lula. Essa turma é praticamente unânime em destacar positivamente o papel do Haddad, mas ressalva que ele parece solado. Então, além da turma estar bem triste, querendo mais, eles pelo menos reconhecem que o Haddad realmente, se o Lula fizesse tudo que o Haddad propõe, a coisa estaria muito melhor para os banqueiros. O Haddad, nosso garoto Faria Lima. Números da Previdência pioram e indicam urgência de nova reforma. As coisas que são inimagináveis no Brasil, né? Na verdade, deveriam ser inimagináveis. A gente teve uma reforma agora em 2019. Já tem que reformar de novo. Isso daqui, no final do dia, só atinge, né, o trabalhador. Já está se falando também até aumentar a idade mínima para se aposentar como 65. Na realidade do Brasil fosse pouco, mas tudo bem. Todos esses problemas se agravam diante de um fato inexorável da democracia brasileira, o aumento da população de idosos e a redução do número de jovens para contribuir. E aí, num cenário de desemprego, economia andando de lado, como é que você acha que fica isso daqui? Aí eu te pergunto, a pergunta que não tem resposta. Na verdade tem resposta, a resposta é que não tem. Qual o plano do governo Lula para lidar com os desafios da nossa era? Redução da natalidade, não envelhecimento da população, inserção dos jovens no mercado de trabalho, valorização da mão de obra, né? Qualificação dos profissionais. Qual o plano? Resposta: não tem. Os especialistas divergem quanto às medidas a tomar, mas são unânimes no aviso: se nada for feito, as contas públicas vão entrar em colapso. Ah, vá. Mais colapso do que já está. Brasil Journal, como o Vilimigo diz, né? O jornal da Faria Lima, feito para liberais, entrevistou Marcos Lisboa, que é amigo do Haddad. Como é que alguém investe no Brasil? Aí vem lá Rafaela Vitória. Marcos Lisboa levanta um importante questionamento. Vai ser difícil manter a taxa de crescimento significativa com a combinação de elevação de carga tributária e juros reais de 6%. Poucos projetos param de pé nesse cenário. E crescimento via consumo, como vimos com a elevação recente das transferências de renda, não será sustentável sem investimento. Alguma coisa precisa ceder, mas aqui no Brasil parece que precisamos de uma crise para corrigir rotas. Não. Vocês criaram a crise. Vocês desvirtuaram a rota. O Brasil estava na direção, à direita. Vocês votaram nulo, fizeram campanha pro PT, vocês quebraram o país. Talvez, o questionamento é que talvez a gente precise ter uma crise para voltar à direita. O Vilimigo diz, né? Faria Lima, com seu jornal feito para liberais, questiona como investir no Brasil com as condições econômicas atuais. Acreditaram no Lula e agora estão vendo seu Deus, né, sendo açoitado. Cadê o dinheiro que estava aqui? E aí, o que o governo vai fazer para resolver a situação? Aqui, ó. É assim que o governo pretende investir.
mais emissão de dívida, títulos verdes, aqueles títulos que estão vinculados a critérios ESG. Como se a dívida brasileira fosse pouca, tem que aumentar, e ainda ligado a uma agenda puramente ideológica. Financiamento para a economia circular e saneamento. Prevista para ocorrer nos próximos meses, a segunda emissão de títulos soberanos sustentáveis no Brasil no mercado internacional financiará projetos de economia circular e de saneamento não contemplados no primeiro lançamento. O Tesouro inclui segmentos no relatório de pré-emissão divulgado na última sexta. Pelo menos dessa vez também tem saneamento. Pelo menos dessa vez tem saneamento. Pelo menos. Pesquisadora, vê incoerência ambiental nas obras do Pará para a COP30. Aqui é só para mostrar que não se preocupe, não tem como dar certo. Não no governo Lula. Tá vibrando aqui o relógio? Existe algum projeto que realmente seja coerente com a agenda da COP e a agenda do Acordo de Paris? Não. A gente está fazendo canalização de rio, está sendo proposto criar as avenidas e colocar asfalto. Está longe das respostas para o clima. Pronto. Entendeu, né? Entendeu. Essa é a turma do Lula. Não. Quando tem uma, o povo reclama. A Avenida Liberdade é um projeto do governo anterior ao Helder Barbalho, que é aliado do Lula, né? Tinha que ser, né? O aliado do Lula jamais ia propor algo assim. Mas agora querem tirar do papel porque este é um momento que está tudo mais fácil de viabilizar economicamente. É o momento de passar a boiada e colocar em prática projetos que, além de promover o desmatamento, aumentam a especulação imobiliária e beneficiam grandes empresários. Só para entrar aqui nesse fluxo, né, de questão do clima, duas rapidinhas, essa e a outra. A próxima. Combate às alterações climáticas por parte dos bancos centrais é urgente, diz o dirigente do Banco Central Europeu. Esse aqui chegou atrasado, né? Roberto Campos Neto está muito na frente dele já. Mas diz que o combate às alterações do clima por parte dos bancos centrais é urgente. Você é burro. Você cresceu, né? Você é o bocó, você não estuda economia, aí você com seu conhecimento limitado, o que é que você achava? Ah, o Banco Central é uma instituição, né, ligada ao governo, deve pensar a política monetária, juros, inflação. Não. Que planeta você está vivendo? Em que ano? Em que década? Saia do retrocesso. Abandone, né, o obscurantismo, abrace o iluminismo. Papel do banco não tem nada a ver com isso. Papel de banco é salvar o planeta. É urgente salvar o planeta. Cipollone disse ainda que este é um papel não apenas do Banco Central Europeu, mas também cabe aos governos e à iniciativa privada. Nem precisa pedir. Todo o mercado aí está trabalhando em conjunto para avançar com a agenda verde. Ao reunir recursos em toda a Europa e estabelecer uma união forte dos mercados de capitais, podemos atrair capital privado significativo e direcioná-lo para projetos sustentáveis. É assim que eles impõem a sua agenda, através do fluxo de dinheiro, regras, né, direcionando aqui o dinheiro, o fluxo do dinheiro. Você direciona, o dinheiro vai e, milagrosamente, algumas agendas avançam. E aí, para a gente só fechar esse bloco, e aí falar das comprinhas e falar de um tema interessante, que é essa disputa esquerda-direita, Brasil e mundo. ONU, né? United Nations, mudanças climáticas. Quem está investindo na agenda do clima? Valeu, quem patrocina a ONU. A agência da ONU que cuida da questão. Foundation to Promote Open Society. É a turma dos Soros. Abaixo dele, Reino Unido, depois governo americano, logo depois Rockefeller. Tá lá, os Rockefeller. No final do dia é sempre as mesmas pessoas, sempre envolvidas nos mesmos assuntos, ou se os assuntos forem variados, os objetivos finais são os mesmos. Controle, 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 controle e mais controle. E mais controle. Mas vamos lá. Vamos lá. Não é de hoje que muita gente aí vem observando o descolamento da realidade por parte da esquerda, por parte da imprensa. E eu acho que isso é o que vem fazendo que todas as pessoas fiquem com raiva, né? Muito satisfeitas com o que estão acontecendo.
Não necessariamente essa pessoa vai virar de direita. Ela tá bem desgostosa com as coisas. Ela não se sente representada. E aí uma coisa no Brasil que extrapola talvez a ideologia, é um problema realmente assim que grande parte da população, eu acho que tá por dentro. Hoje em dia tá relativamente comum você fazer compras online. E aí no Brasil, com tudo caro, cheio de imposto, a galera vem fazendo compras aí no site, né? Naquele País Vermelho e de outros locais também. E o governo Lula, desde o início do mandato, vem tentando enfiar imposto em todo mundo. Aí o Estadão hoje escreveu um editorial que eu fiquei me questionando, né? Quem foi que pagou? Esse editorial tem a cara que alguém basicamente comprou a página, falou, escreve isso daí, vai, pra ajudar o varejo nacional. Aí, esse parágrafo aqui, eu acho que é um retrato muito bacana do que é o PT, do que é a esquerda brasileira, do que é a imprensa, que no fim é quase uma coisa só. Ainda as bugigangas, é o título do editorial. Tributar plataformas estrangeiras é questão de isonomia, não é questão de isonomia, mas interesse eleitoreiro se impõe. Aí, olha o que diz. De maneira inacreditável, Lula se rendeu ao barulho das redes sociais. Como se as redes sociais representassem o verdadeiro espaço público dos tempos atuais e não a arena dominada por robôs e vândalos virtuais. Pronto. Vem cá, gente. Que é o verdadeiro espaço público dos tempos atuais? É onde? Não, é onde é? Onde é? Eu não sei. Eu queria saber. Se não é nas redes sociais, que é o único local que o povo ainda pode falar, onde é? Eu queria muito, mas muito mesmo, um estudo de caso. Porque no Brasil, provado, eu sou senhor do PT, lá de anos e anos atrás, que não sei se dá pra falar realmente assim de robô, disso dentro, enfim. Mas o que dá pra falar de robô provado por A mais B, eu provei um caso. Eu achei e eu provo um robô. Eu não consegui desmontar uma rede de robôs. Eu consigo mostrar porque é uma coisa muito complicada. Acho que era muito interessante o Estadão mostrar os robôs. Eu provei por A mais B o robô, o cara afirmou no final do dia que era um robô. A empresa veio a público, até falou, não tenho envolvimento com isso, não sei se o cara foi demitido. A culpa também não é minha se ele tava me perseguindo. Mas o cara criou um robô pra me atacar, pra defender o Sérgio Moro, o robô do Moro. O cara, inclusive, estudou na faculdade com o irmão do Moro. Negócio muito estranho. Ficou provado por A mais B. Por A mais B, fiquei monitorando o cara. Fiz um negócio bem robusto na época. Mas até hoje a imprensa segue nessa, né? Robôs. Adianta explicar? Não adianta. Não adianta. Mas o pior é que o presidente ignorou seus técnicos e cedeu ao discurso de palpiteiros, entre os quais a primeira-dama Janja, para quem os mais pobres são os principais clientes das plataformas internacionais. Eu acho que são. Eu não acho que o rico tá comprando nessas plataformas roupa, né? Rico compra roupa de marca, não compra roupa Shine, Shopee, etc. Aí, pra você ver o descolamento do Estadão, e é pra falar sobre esse descolamento, essa senhorita aqui, ela responde na internet, não sei se ela atualmente usa o nome oficial dela, mas antigamente ela usava uma foto lá de alguma princesa da Disney e colocava Duquesa de Táxi. Liberal, né? Liberal. Na Globo News, tributar por tributar não vai conseguir resolver o problema do setor de varejo. E o que a gente precisa é transformar o ambiente de negócio do Brasil, que hoje é tão nocivo, é transformar a nossa indústria em uma indústria competitiva, em um varejo competitivo, diz a advogada tributarista Maria Carolina Gontijo, especialista do Instituto Milênio, que é contra a taxação e compra de até $50. Mas tu já viu isso, rapaz? E aí, como é que fica, gente? Temos um especialista na Globo se posicionando contra. Mas segundo o Estadão, as redes dominadas por vândalos e robôs. Eu fico pensando, né? A Maria Carolina é um robô ou ela é uma vândalo? É um vândalo, né? Uma vândala. Boa pergunta. É um descolamento da realidade. Isso obviamente vai cair na conta do desgoverno.
Eu tava passando ontem. Ontem um amigo meu tinha me mandado um texto para ler. E eu já ia comentar sobre esse texto. E aí, para falar do descolamento, tava passando no Twitter, eu vi isso daqui. Trump ontem foi no evento. E foi vaiado. Você fala, nossa, ele foi no evento dos democratas? Não. Ele foi numa convenção libertária. Trump foi recebido com vaias e ofensas quando subiu ao palco da Convenção Nacional do Partido Libertário. A Thaís Herege, ela até fala o que é, mas como é um tema polêmico, a motivação, aí eu deixo pra falar, né, com nossa censura, né, comendo algumas palavrinhas. A Veja também publicou sobre isso. Trump é recebido com vaias na tentativa de conquistar a terceira via. Os libertários, que defendem um governo limitado, liberdade individual. Antes de continuar, até já pergunto: quem será que está mais próximo da luta pela liberdade? Trump ou Biden? Mas enfim, eles criticaram Trump por ele ter acelerado a criação do negocinho lá durante sua presidência e por não ter feito mais para impedir as restrições de saúde pública a quem não tomou. Apesar de ter se posicionado contra tomar, olha só. Vamos trazer para o Brasil. O governo Bolsonaro, ainda acho que em 2020, assim começou a discutir lá a questão da AstraZeneca. O governo assinou junto, a Fiocruz, participação, transferência de tecnologia. Cara, aqui ia participar. Veio. Bolsonaro em nenhum momento foi a favor de obrigar, mas também Bolsonaro foi em determinado momento criticado. Alguma coisa, e aí vai fazer o quê? O pessoal cobrando. Também não tiro a razão de quem tá cobrando. O cara não quer tomar e tá vendo aí a sua vida sendo limitada, mas aguenta o tiquinho. Mas enfim, ó. Seu mandato, ele criou a operação Warp Speed, entrando mais de $10 bilhões, pesquisa, papapá. Contudo, ele se recusou a tomar publicamente, ao contrário do Biden. Cenário relativamente similar. Durante seu discurso na convenção, Trump fez promessas significativas aos libertários presentes, incluindo a nomeação de um libertário para o seu gabinete, caso ele fosse eleito em novembro. O cara tá estendendo a mão, fazendo uma promessa, falando, cara, vamos governar juntos. Ele não é perfeito, mas também não é o Biden. Ele tentou atrair os libertários, que compartilham algumas posições políticas com os republicanos, como a redução de impostos, também do governo. Trump sugeriu que o Partido Libertário deveria apoiá-lo se quisesse vencer, afirmando: não deveríamos lutar entre si. Ele apelou aos libertários para que colaborassem com ele na derrota de Biden, mas seu pedido foi recebido com vaias, apesar da oposição feroz da maioria da audiência a Biden e sua administração. No Brasil você também vê isso. Inclusive entre os próprios libertários no Brasil contra Bolsonaro. Essa turma tem 1% dos votos. Tem 1%. O cara vai lá, estende a mão, faz uma coisa, faz outra. Pedra, pedra, pedra e joga mais pedra. Meu amigo tinha me enviado essa nota. O Vivek, que é um cara do mercado, tem inclusive um fundo de investimento, né? É o Strive, que é um fundo anti-SG, talvez o primeiro fundo anti-SG criado no mundo. O Vivek estava nesse mesmo evento e ele pediu uma aliança libertária nacionalista. Em comentários na Convenção Libertária, o substituto de Trump e ex-eleitor do Partido Libertário, o Vivek, apelou aos homens e mulheres presentes para se aliarem, olha esse pedaço, a ala América Primeiro do Partido Republicano. Essa ala aqui, ó, que tem alas diferentes. Tem nuances. Acredito que o futuro deste país depende de uma aliança nacionalista libertária. A multidão, principalmente, né, em sua maioria, vaiou. O apelo à cooperação tácita surgiu depois de Vivek ter sublinhado ao seu ceticismo, tanto em relação aos democratas, como o que caracterizou como a ala do establishment, né, estabelecido aqui é português de Portugal, a ala do establishment do Partido Republicano, criticando o apoio à republicana, a lei de vigilância e inteligência estrangeira, entre outras políticas. Ele também disse que o candidato presidencial independente, o Robert Kennedy Jr., que falou naquele dia na convenção, não era de forma alguma um libertário, citando seu apoio anterior para punir os céticos
da narrativa da ciência sobre a questão verde do clima. Em seus comentários iniciais, em um debate subsequente com o candidato à vice-presidência dos libertários, o Clint Russell, Vivek sugeriu que o momento político atual, o cara tá chamando pra realidade, gente, olha o momento político, ano de eleição, sabe? É hora de decidir alguma coisa. O momento político atual oferecia uma oportunidade para os ideais libertários influenciarem o futuro do movimento América Primeiro do ex-presidente Donald Trump. Tive longas conversas com Trump sobre objetivos libertários. Em New Hampshire, depois do Vivek abandonar a corrida, Trump sublinhou que sua oposição às moedas digitais do Banco Central, acrescentando que Vivek também queria isso. No entanto, a resposta calorosa do Trump ao novo apoio de outra ex-candidata, Nikki Haley, fez com que alguns se perguntassem se a política mais conservadora a senhora neoconservadora da Haley influenciaria significativamente uma futura administração do Trump. Sabe? Tivemos uma campanha desagradável, foi muito desagradável, mas é uma pessoa muito capaz. E tenho certeza que estará em nossa equipe de alguma forma, com certeza. Foi o que o Trump disse. Trump também vai falar na convenção. Nas suas observações em Washington, Vivek também criticou o que descreveu como dois outros caminhos futuros para a América Primeira, na visão mais libertária constitucionalista. A gente está no Brasil. Se a gente voltar para 2022, a gente, como ele diz aqui, olha o momento atual. Olha o momento atual. Olha tudo o que estava acontecendo. Aí você tinha os super conservadores, a galera que deixava o rancor falar mais alto, assim, a galera cria um rancor das coisas que eu fico sem entender. Não, mas ele não é perfeito. Que isso, eu não vou votar nulo, fazer isso, fazer aquilo outro. Lá, a turma segue batendo cabeça. Mas lá você vê que, querendo ou não, algumas lideranças políticas estão realmente trabalhando junto. Ainda que um grupo menor esteja jogando pedra, você vê que no frigir dos ovos, no final do dia, a direita sensata, civilizada, Nikki Haley, uma neocon, tá apoiando o Trump. O Vivek, o cara mais preocupado com as questões libertárias, também tá apoiando, a coisa tá indo. O cara tem um governo muito mais alinhado, mas não, os caras não querem. Porque não presta, porque isso, porque aquilo outro, etc, tudo mais. Aí eu pergunto para vocês, trazendo para o Brasil. Em qual governo os liberais do Brasil, a direita sensata, teria mais espaço e mais chance de influenciar? O governo Lula ou o governo Bolsonaro? Não adianta. A direita sensata segue aí criando a confusão dia sim, dia também, dia sim, dia também, dia sim, dia também. São os mesmos problemas, só que lá a turma está com uma estrutura muito mais forte, muito mais coesa. Lá eles não têm apenas o partido base, como também tem um plano bem desenvolvido, um plano para quando chegar, para governar, para tirar do papel, conseguir implementar as suas propostas. E olha o que está sendo discutido lá. O que o Vivek está colocando aqui como uma aliança entre nacionalistas e libertários, basicamente o que a gente fala no Brasil é unir os conservadores no Brasil com a galera aí mais preocupada com as questões econômicas. Não é deixar de lado quem tem uma agenda ideológica e só focar nos problemas ditos, né, da economia real, como se tudo fosse resumido à economia, como se outras áreas que também são problemas bem sólidos, né, como segurança pública, saúde, educação, né, não fossem tão relevantes assim. Aquela galera que o foco é só economia, só economia, só economia. E a galera que é mais preocupada com essa questão, lá, assim como no Brasil, também não tem voto. Quem é que tem voto lá? O cara que está preocupado com a pauta nacional. Nacional. Entrevista. O destino de todos os políticos é o ocaso, disse Ciro Gomes após reconhecer isolamento político. Ciro Gomes concedeu entrevista para a Globo. E ele meio que sofre aí do mesmo mal, se é que a gente pode falar assim, desses libertários. Ou talvez ele esteja fazendo um diagnóstico desses libertários que a gente acabou de falar. Isso daqui eu acho que serve para a direita, para a gente raciocinar em cima disso. Você obrigou contra a polarização, mas ela permanece.
Você foi derrotado, Ciro Gomes? Aí ele responde assim, ó. O Brasil está derrotado porque isso acaba o nosso país. Isso vai resolver quando o Lula sair do jogo. Ele não tá falando que é Bolsonaro sair do jogo, que é direita sair do jogo, é Lula. Teve o 1º de maio vexaminoso. E a turma de Lula fica dizendo que organizaram errado. Não foi isso. Eles quebraram a lógica de representatividade da sociedade civil pela cooptação. O povo foi embora. E sabe quem está falando com o povo? A direita. Não na agenda real, mas na de costumes. A esquerda brasileira capitulou. Então olha só. Se o Ciro Gomes está falando que a direita consegue falar com o povo, não na chamada agenda real dele, mas na agenda de costumes. E se a direita tiver um programa mais robusto, lidando com economia, os problemas do mundo reais, os problemas do Brasil profundo, será que a gente consegue falar com ainda mais pessoas? Se a gente já conseguiu através da agenda de costumes, se a gente adicionar, não é parar, é sempre aumentando. Se a gente pega isso, ainda coloca algo por cima, eu acho que a gente segue avançando. Política envolve convencimento de outros, mas o senhor não tem conseguido convencer os que estão ao seu lado. Virou uma batalha quixotesca? Virou. Portanto, tenho que mudar de linguagem. Tenho clareza disso. Ciro Gomes está percebendo. E aqui é um ponto importante. Muitas vezes, principalmente na rede social, você vê que a galera às vezes responde muito com o calor do momento. E isso nem sempre... Beleza, você pode até provar que você está certo. Você pode refutar. Mas será que você convenceu a pessoa? Ou ela só ficou revoltada e puta da vida que foi humilhada? Esse é outro ponto que a gente também não pode tirar da cabeça. Gente, o PT não convence mais ninguém. A gente tá convencendo. Eu quero que a gente convença ainda mais. Mais e mais pessoas. Aí, parlamentares do Brasil e Estados Unidos miram Argentina, Chile e Colômbia em busca de aliança democrática. Congressistas do Brasil e Estados Unidos, alinhados ao centro e à esquerda, pretendem iniciar pela Argentina, Chile e Colômbia a construção de uma aliança internacional em defesa da democracia. É uma reação à articulação internacional da direita. Quando é de esquerda, é democracia. Quando é de direita, é extrema, é isso, é aquilo outro. Esse é um ponto que... Uma vez que a pessoa acorda, ela nunca mais dorme, mas é um desafio que até hoje a gente não tem resposta. Como a gente conseguir passar por cima dessas maluquices da imprensa? E tratar um lado como democracia e outro lado como grande vilão. Isso é um desafio que ninguém no mundo teve resposta até hoje. Todos os partidos de direita no mundo sofrem com isso, né? É um dos desafios que segue sendo um dos desafios da nossa era. E eu não sei se tem solução. Porque você vê, ó. Olha o exemplo de democrata, ó. Embaixador para um mundo de conflitos. Formulador de muitas vezes contestada a política externa de Lula desde 2003, Celso Amorim, diz ter a ascendência que se imagina sobre o presidente e que ambos divergem. O homem de confiança do petista é chamado por ele de assessor para assuntos conflituosos, vaidoso, é também provocador. Diplomacia não é uma redoma política. Leonardo Coutinho diz, saiu no Globo. Detalhe, não foi na sessão de humor. A esquerda tem toda essa máquina na mão, não consegue fazer nada. A gente não tem, e olha o que a direita tem. Imagina se a gente organiza e começa a avançar nas áreas que a direita ainda segue meio que patinando. Aí entra o que eu falei pra vocês. A gente tem a razão do nosso lado. O Estadão finalmente assumiu. Sempre naquele padrão, né? Aceita que tá certo, mas tem que destruir a imagem da pessoa. Uma verdade inconveniente. Aí este jornal, o ensaísta Francisco Bosco admitiu que Olavo acertou dizer que os esquerdistas dominam as universidades. Foi o que bastou para apanhar desses intolerantes. Em entrevista ao Estadão, o insuspeito ensaísta Francisco Bosco deu uma declaração que provocou a ira de muitos abutres da esquerda, adeptos do violento tribunal das redes sociais. Reconheceu um acerto de Olavo de Carvalho, o ex-astrólogo convertido em guru de Jair Bolsonaro da extrema-direita brasileira.
O ex-astrólogo. É engraçado, né? O ex-astrólogo. Acho que desde a década de 90 o cara não era astrólogo, mas ele é o ex-astrólogo. E coloca isso que é pra, né, já tentar destruir a reputação do cara. O acerto em questão, tratado pelos algozes do entrevistado com simplificações e clichê, parece inquestionável a Bosco, a este jornal e a qualquer pessoa que conheça o universo acadêmico do Brasil e preze a boa convivência democrática no debate público. Nossas universidades concentram excessivamente uma perspectiva ideológica e política de esquerda e, mais do que isso, o ambiente acadêmico e intelectual tenta excluir grandes dissensos e reage violentamente a qualquer tentativa de ocupação de espaços por parte de pensadores conservadores. O que eu fico sem entender é o seguinte: o Estadão reclama de simplificações e clichês, mas o Estadão utiliza de clichês e simplificações para atacar o Olavo de Carvalho, o ex-astrólogo, o guru, o Bolsonaro, extrema-direita. Sem pluralidade e diversidade, um debate empobrecido emerge dos circuitos universitários e avança para todo o universo cultural do país, razão pela qual, como afirmou Bosco, a palavra intelectual é hoje vista sob suspeita de elitismo e concentração ideológica. Mas bastou o reconhecimento do ensaísta estar resumido no título da entrevista nas postagens das redes sociais? Olavo de Carvalho tinha razão? Alusão aos cartazes que manifestantes de direita conduziam nos protestos de 2013 para que os vândalos da reputação alheia se ouriçassem. Não custa dizer, no conjunto da obra, sobretudo quando mais recentemente se tornou sinônimo da desonestidade intelectual e da paranoia destrutiva que tão bem define o bolsonarismo, Olavo está longe de ter razão. Então, o que é a desonestidade intelectual? Em qual ponto? O que é essa paranoia destrutiva? Vocês poderiam explicar? Mas não é preciso admirá-lo para reconhecer sua influência sobre um campo que nunca se viu representado na universidade e na política, nem aceite suas reflexões sobre intelectuais acadêmicos. Foi o que Bosco fez na entrevista. Aí eu te pergunto, em primeiro lugar, para o cara ter dito isso na entrevista, será que essa turma está percebendo que o petismo está fazendo mal ao país? E pro Estadão escrever um editorial, é só para defender o cara? Ele escreveu uma nota qualquer. Um editorial para defender. Eu acho que o clima no Brasil não tá muito bom, né? O mundo implacável, tóxico e superficial das redes, no entanto, costuma oferecer escasso espaço para as reflexões complexas, invariavelmente substituídas por desqualificações grosseiras a partir do primeiro sinal de dissenso. Houve até quem levantasse a hipótese de que a entrevista publicada pelo Estadão fosse fake news. Não raro, se ignorou o próprio conteúdo da entrevista, em que se viu uma tese cristalina, isto é, que o guru do bolsonarismo tinha razão num ponto. A concentração ideológica e a elitização do debate intelectual nas universidades, sobretudo no campo das ciências humanas e particularmente na filosofia, nas letras e nas ciências sociais, e Bosco demonstrou não seu desconforto ante a natureza abominável de Olavo de Carvalho. Nossa, quanto ódio, Estadão! Tentando defender um cara de ataques dos abutres da esquerda, o Estadão age como um abutre contra a direita. Você vê, o Ciro falou, é a questão do convencimento. O Estadão convence quem? Ninguém. Isso aqui é o típico texto que não convence ninguém. É o texto que só consegue convencer pessoas a virarem de direita. Porque o que a direita mostra, fala, olha o que o Estadão está escrevendo, olha o nível de maluquice. Todo mundo realmente consegue perceber a dominação da esquerda nas universidades. E aí você mostra, olha, você tá vendo como são as coisas? Assim, resumindo isso aí, está o Estadão. Eu estudo um autor da direita que fez verificação dos bancos do CNPq e mostrou que alguns dos autores conservadores mais importantes do mundo praticamente não são mencionados nas teses de ciências humanas do Brasil. A pessoa que talvez primeiro tenha falado sobre isso e nem sempre da melhor maneira foi Olavo de Carvalho. Embora me custe dizer essa frase, eu a digo sem problema algum. Olavo tinha razão nesse ponto. Há mais de 50 anos, o professor da USP, Robert Schwartz, referência entre intelectuais de esquerda, já apontava isso no estudo sobre o período que antecedeu o golpe de 64. Schwartz constatou então que nem mesmo a instauração da ditadura impedira a preservação do domínio cultural da esquerda. O episódio ilustra o ar rarefeito sentido hoje no debate público brasileiro, no qual a lógica de grupo se sobrepõe à necessária liberdade de divergir e conviver. Um modo tribal de encarar o mundo, os valores e as ideias levam à sensação de ameaça permanente nos grupos e identidades que se enfrentam. As tribos de esquerda que gritam agora, resto alerta.
Se prosseguir reagindo assim, obrigarão alguns a dizer que a esquerda é burra e aí Olavo de Carvalho terá infelizmente acertado de novo. É para isso que o Estadão escreveu o editorial. Pelo amor de Deus, PT, para. Para, PT. Petistas, parem. Vocês estão municiando a direita brasileira e os liberais ficam como? A terceira via fica como? De olho nas eleições, PT deixa vermelho de lado e investe verde e amarelo onde bolsonarismo é forte. Em um parágrafo, essa matéria vai na linha do editorial do Estadão, mostrando como a direita segue vencendo e vencendo. Você pode ler aquele editorial sobre a ótica de um diagnóstico. Um diagnóstico do Brasil que a gente está vivendo. E um clamor, pelo amor de Deus, para! Olha o que vocês estão fazendo. Em meio a uma disputa com o bolsonarismo pelas cores da bandeira nacional. Mas algum de vocês, a gente briga? Não, vocês só usam as cores do Brasil. Pré-candidatos a prefeito do PT nas eleições deste ano têm optado por destacar o verde, o amarelo e o azul nos materiais de divulgação publicados nas redes sociais e deixado o tradicional vermelho em segundo plano. O movimento é mais evidente no Sudeste e no Centro-Oeste, regiões onde Lula perdeu para Bolsonaro. Aí eu te pergunto, será que o fenômeno Bolsonaro impactou o Brasil? Vocês estão vendo os petistas negando ao vermelho. Eu acho que a gente tá caminhando. Aos trancos e barrancos, eu acho que é mais notícia que mostra a força da direita e a penetração da direita. Por outro lado, e aí, voltando lá atrás, falando liberdades, isso, aquilo, outro, né, o momento político e tudo mais. O brasileiro adora lavar a alma, né? Começou a confusão lá no sul do Brasil. E se vocês pararem pra ver, em nenhum momento eu dei palco para o Pablo Marçal. Porque eu conheço a peça, sabe? Não precisa ser inteligente, não precisa fazer dossiê, sabe? Pra desmascarar ou entender o que passa na cabeça desse cidadão. Foi lá pro sul, videozinho, projeto com Renato Cariani, fitness e tudo mais. Umas histórias assim de coach sensacionais. O cara diariamente dá 1001 sinais. 1001 sinais que ele tem um ego elevado, que ele tem objetivos, né, sonhos, e que eu acho que são metas pessoais e não tem a ver com o Brasil. No máximo ele fazer um vídeo pra me refutar falando que é mentira, que ele se importa realmente com o Brasil e tudo mais. Beleza, lacra aí, fera. Pode lacrar. Aí, pegou o hype lá no sul do Brasil, na tragédia. Ajudou. Parabéns aí pela ajuda. Mas, obviamente, né, surfou também no hype. E aí, veio lá o programinha dele, com o entrevistado, Kim Kataguiri. Entrevista, então você não tem, né? Ele não tava a fim de rebater, também não era debate nem nada, deixou falar. Deixou o Kataguiri falando números absurdos. E aí, em determinado momento, falar de partido, vai criar um partido e tudo mais, né? O partido do MBL, fizeram uma aposta. O MBL falou que se não conseguir criar o partido, o Kataguiri vai pagar 50 mil. Ele falou, não precisa. Mas ele falou que se eles conseguirem a aposta assim, se o MBL criar o partido, 500 mil. Ele falou, mas se perder não precisa me pagar 50 mil. O nosso acordo é que o vice da minha chapa presidencial em 2026 vai ser um vice do MBL. Um vice do MBL. Aí já não demorou muito, né? Pro pessoal na rede social falou, meu Deus, o que é que está acontecendo? Aí já parece que... Mas então o que é que está acontecendo? Mas o Pablo Marçal agora se uniu com o MBL? O pessoal foi pego de surpresa? O pessoal foi pego de surpresa? E nas últimas horas, além dessa questão do MBL, você vê, né? Pablo Marçal abandona processo contra a Globo e Natuza Neri. Aí o Kidner diz, explica aí, Marçal. E aí, irmão? Ele se fez em cima da Globo, né? Se fez, aprontou, verdade, ia revelar pro Brasil. Lá vai emocionado. Aí o cara diz, né? É o sistema, parceiro. Sempre dá um jeito de corrigir suas falhas. E vem como candidato a prefeito de São Paulo. Ele não tá nem aí, nem tá preocupado em vencer. Só quer aparecer. Tá aí um cara que sabe transformar suas aparições públicas em dinheiro.
O menino, rapaz, é boletador. Boletador nato. Sério que tem gente que se decepcionou com Pablo Marçal? A direita precisa aprender a não se emocionar com o primeiro que fala algumas coisas que ela gosta de ouvir. Pra mim isso tudo se interlaça com o momento político, o Brasil, o mundo, agenda, pautas. Gente, enquanto a direita no Brasil ficar restrita ao anti-Lula, anti-Globo, enfim, censurado, papapá. Qualquer um que aparecer dando 2, 3 gritos, a turma vai abraçar. Mais um motivo de por que precisamos começar a caminhar, ter pautas um pouco mais claras, sabe? Desenhar algumas coisinhas de forma assim mais concretas. Porque todo dia é isso, pô. Todo dia é isso. Tem a confusão. Aí lá vai o povo. Aí observa. Aí depois o cara vai lá, pega o engajamento que vocês deram pra ele. E pra que ele usa o engajamento que vocês deram para o Marçal? Pra catapultar o MBL. Então parabéns. Parabéns pra você que deu palco pra Marçal. Você bate palma pra maluco dançar. Você, no final do dia, acabou ajudando o MBL. Maior canal conservador do mundo, como diz Nando Moura. O cara colocou ali a semana passada, Dirceu inocentado, Odebrecht perdoada. E o Nando Moura, hein? Falando da Rainha Elizabeth, Rodolfo Abrantes, Peter Jordan. Essa é a direita sensata. Essa é a direita sensata. Essa é a direita sensata. Longe de mim ser o rei da razão e conhecedor e ter todas as soluções para o Brasil. Mas pelo menos a gente tá aqui tentando, né, debater os assuntos do Brasil real. Apontar, olha isso aqui, olha aquilo outro. Tentando compreender o que se discute nas bolhas mais variadas da esquerda. Mas tá aí. Olha essa notícia. Eu não trouxe ela pra dar risada do Luciano Huck, da Angélica, falar da agenda woke. Não, né? Até dá pra falar sobre isso. Mas eu acho essa notícia aqui politicamente bem relevante. Bem relevante. Quem que tava lá no quem foi o... Pra quem, né? Pra quem Luciano Huck ofereceu um jantar? Robertinho, né? Robertinho Campos Neto. Tinha políticos lá também presentes. Luciano Huck começa esse movimento. O colocar a cabecinha pra fora. Quem começou foi o Luciano Huck, aquele vídeo do ambidestro, que aconteceu em abril. A gente não chegou a comentar em vídeo porque Elon Musk tomou conta dos noticiários. Mas tá no Atlas. Vai ser lançado dia 15, agora de junho. Atlas de abril, com as histórias da confusão do Elon Musk. Então assim, assim, eu acho que a pauta de costumes é importante pra direita. O Luciano Huck, pô, ele é amigo pessoal do Dávila lá, né? Frederico Dávila, Fernando, esqueci agora, o cara do Novo que escreveu. É amigo também de outros liberais, da turma da direita sensata. Um cara que discute casamento aberto. Será que esse cara não pensa, então, sobre outras pautas wokes progressistas? Será que nesse campo a direita sensata ela consegue ter uma convergência com a direita conservadora? Porque para a direita sensata dá para se aliar com o Luciano Huck. Mas não dá para se aliar a Bolsonaro. Não, Bolsonaro não, mas Luciano Huck dá. Esse aqui é um exemplo de líder, um cara que já foi candidato a presidente. É uma pessoa, um presidente do Brasil com casamento aberto. Rapaz! Imagina a primeira dama, pode até fazer um sorteio, quem sabe, né? Sorteio, casamento aberto, né? Minha esposa vai ter minha esposa, minha vida. Pronto, eu tenho minha casa, minha esposa, minha vida. Minha esposa, minha vida, né? A chance do povão, né? O povão às vezes não pode ter uma casa, agora pode ter uma loura como a Angélica. É incrível, é umas coisas assim que eu falo, eu devo ser muito retrógrado, né? Sou um cara clássico, deve ser, eu tô vivendo no século passado. Eu sou eu que acho isso meio louco. Aí o Carlos Bolsonaro até comenta o seguinte, ó. A mancha da metodologia dos isentões da direita sensata é novamente atacar os filhos de Bolsonaro, pois são os únicos que sempre defenderam o pai. Estamos aqui pra isso. Discordo, viu, Carlos? Discordo. Que a do Zap também nunca abandonaram Jair.
As tias do Zap e os filhos. Esses dois. Tem os tios aí do churrasco que também já deram uma balançada. Mas as tias do Zap não. Muitos desses mau caráteres seguem pedindo união, esculhambando o único que mesmo sozinho defende os ideais do povo. Afirmo que esses tipos são mais sujos que seus amigos da esquerda. Pois estes, ao menos, têm a cara e a isentosfera. Tem a cara, né? E a isentosfera se mascara de algo que não é verdadeiro para tentar mais uma vez enganar o povo com o retorno que o sistema permite. O Teatro das Tesouras continua, agora sobre a ordem descarada de José Disseu. Aí para mostrar que ele tem até um ponto quando diz, ó. Às vezes a esquerda é até mais justa. PCO, Partido da Causa Operária. Não há razão para comemorar a inelegibilidade de Bolsonaro. Primeiro porque é um julgamento farsa, que é precedente para perseguir candidatos em todo o Brasil, bolsonaristas ou de esquerda. Segundo porque a inelegibilidade é uma enorme propaganda para o bolsonarismo. Isso só irá impulsionar o movimento. No fim, é possível que Bolsonaro seja candidato e todo esse processo tenha servido apenas de propaganda. A ditadura do judiciário é inimiga do povo brasileiro. Os trabalhadores e suas organizações são e serão suas maiores vítimas. Falei, pô, o PCO consegue defender mais Bolsonaro do que os nossos gloriosos isentões. E só pra falar esse finalzinho aqui, ele falou da justiça brasileira. Fim das agressões. A gratidão dos ministros da corte ao cara lá. Reservadamente, juízes do Supremo resumem o fim dos ataques não a uma reversão da impopularidade do tribunal, ainda na casa de 28%, mas ao receio de eventuais punições. A turma não é que deixou de criticar porque está insatisfeita, não deixou de criticar porque não quer ser preso. E aí, para falar de satisfação, uma pesquisa da Quest com deputados, 72% dos deputados defendem limitar decisões do Supremo, decisões monocráticas. 72%. O levantamento também separou por grupos, governo, independente e oposição. A reação ao Supremo é maioria até entre os petistas. No bloco dos petistas, 56% concordam com a limitação dessas decisões. Entre os deputados de oposição ao governo Lula, a iniciativa é apoiada por 85%. Então, se o PCO está falando que essa perseguição a Bolsonaro vai dar errado e vai fortalecer a propaganda do bolsonarismo, quem sou eu para discordar? Quem sou eu para discordar? Minha única sugestão é que a gente tenha outros pontos para somar e ficar com um discurso assim invencível, mas invencível. Chegar em 2026 com 90 milhões de votos. Já imaginou aquele mapa, o tá, vermelho e azul? Já pensou a gente fechar o mapa azul do sul até o norte? O Nordeste não vai ter como pintar todo de azul, mas ainda pintar assim, uns 3, 4 estados do Nordeste. A gente não vê nenhum petista se eleger em nenhum governo do estado. E eleger pelo menos 27 senadores. Um por estado, que aí dá. Aí até no Nordeste dá pra pensar. Gente, a gente elegeu a maioria agora, Em 2022. Tá ruim. Mas você olha pro horizonte, de boa. O que a gente viu hoje? O que a gente viu no primeiro tópico? Próprias pesquisas internas do PT mostram que vai de mal a pior. Só o que a gente comenta corriqueiramente. Avaliações da própria esquerda. Só piora. O horizonte do Lula é só derrota atrás de derrota. O nosso é porque tem uma galera que tem muito poder. Na força da canetada, esteja preso. Aí tirando isso, você olha assim e fala, cara, não tem como não ir pra frente. Porque, como o Ciro Gomes disse, quem dialoga com o povo hoje é direita, porque direita defende o senso comum, o óbvio. Não é nada demais, nada especial. Enfim. Amanhã a gente comenta sobre o que não deu tempo hoje. Eu fico por aqui. Reflitam sobre o que está acontecendo. Vejam as similaridades. E pensemos no que podemos fazer para convencer mais pessoas sem abrir mão dos nossos valores. Fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, quer dar um tiquinho mais, passar no meu canal. Tem um botão de valeu. Tem um P na descrição. E tem um Atlas brasileiro, kimpan.com.br. Lembre daquela curtida, compartilhada. Volta amanhã. Eu deixo aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!